Não é segredo para ninguém que Bolsonaro assumiu um país totalmente quebrado, submerso na lama da incompetência e da corrupção. A herança maldita da era esquerdista no poder deixou marcas profundas. O rombo atinge todos os setores da sociedade e a recuperação não será fácil. Na linha oposta à destruição do país a qualquer preço, em meio a tanta incompetência e escândalos de corrupção dos governos tupiniquins que vivemos nas últimas décadas, vemos agora o quanto é importante ter um presidente honesto e que escalou um ministério técnico que já completa mais de 500 dias, sem casos de falcatruas com o dinheiro público no governo federal. Algo realmente histórico, inimaginável até pouco tempo atrás. Com esse compromisso de respeito ao dinheiro público e à sociedade brasileira, com um time de ministros espetacular que segue trabalhando arduamente, mesmo neste período de calamidade devido à pandemia de corona, temos a certeza que o Brasil pode e vai vencer esse gigantesco desafio, com muito trabalho e competência. Com tantos sabotadores da pátria agindo ao mesmo tempo e alimentando a mídia dioturnamente com notícias ruins, ficam ofuscadas as coisas boas que estão acontecendo no Brasil e que jamais serão noticiadas por quem sobrevive do caos e da desgraça. Um exemplo de compromisso com o futuro do país vem do Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que está transformando o Brasil todo em um gigantesco canteiro de obras. O ministro informou sobre a parceria entre o Ministério e o BNDES na estruturação de 7.000 quilômetros de rodovia. 7.000 quilômetros. Os estudos vão contemplar trechos rodoviários em 3 estados brasileiros, localizados nas 5 regiões, o que representaria um incremento de até 71% na atual malha federal concedida. Fechamos aí contratos importantes com o BNDES na semana passada para dar sequência ao nosso programa de concessões. Então, nós vamos ter aí mais de 7.000 quilômetros de rodovias, de novas concessões sendo estudadas, onde a gente vai trazer o estado da arte, nós vamos trazer o que tem de melhor para essas concessões. Nós temos sido reconhecidos aí ao redor do mundo, não só por termos um portfólio de projetos, né, um portfólio extenso. Isso é muito importante para atrair investimento, porque ninguém vem aqui atrás de um projeto. Se a gente tem um portfólio, a gente consegue trazer, né, agariar mais o interesse do investidor, sobretudo estrangeiro. E nós estamos trabalhando muito a questão do contrato. Estamos com contratos cada vez mais sofisticados. Então, tratando uma série de riscos e trazendo o estado da arte para o desenvolvimento dessas concessões. Então, é com muita alegria que a gente vê essa parceria se solidificando, a gente estreitando esses laços. Nós vamos ter rodovias muito importantes sendo estudadas, além do avanço no setor portuário, que é um avanço sem precedente. E a gente inaugura uma nova era no setor portuário brasileiro. O BNDES, que nas gestões canhotas servia para financiar metrôs, portos, aeroportos, rodovias e todo tipo de obras, só que em outros países com dinheiro dos brasileiros, agora serve ao Brasil e ao seu povo. Rodovias importantes vão ser estudadas, que servem, por exemplo, diferentes segmentos do nosso setor produtivo, como o agronegócio. A gente está falando aí de 364 Rondônia, de 060 a 364 Goiás, Mato Grosso. Estamos falando de 101 Nordeste, 251, 116 Minas Gerais. Estamos falando de rodovias como a 116, 290 no Rio Grande do Sul, o 58, 392, enfim. É uma quantidade muito grande de ativos importantes para o Brasil, dentro dessa linha, né, de contar muito com o investimento privado. Então, a gente está caminhando na direção daquele cumprimento da meta de trazer aí 230, 250 bilhões de investimento privado nos próximos anos. Estamos sentindo o apetite do mercado privado. A gente não faria isso se não tivesse uma reverberação, se não tivesse um feedback do outro lado. E esse novo papel do BNDES é fundamental. O Brasil iniciará mais um capítulo para a maior revolução sob trilhos de sua história recente. Além de todas as conquistas até agora que finalmente estão colocando o Brasil nos trilhos, foi autorizado pelo TCU o sonhado contrato para a Malha Paulista. Serão bilhões em investimentos e milhares de empregos gerados. Isso faz parte da nossa estratégia ferroviária, uma estratégia que vai trazer 40 bilhões de reais para o setor de ferrovias nos próximos anos e vai praticamente dobrar a participação do modo ferroviário na matriz de transportes.
Como destacou Freitas, esta é a maior revolução sob trilhos da história recente do Brasil. Tudo graças ao entendimento, por parte do governo Bolsonaro, de encarar a infraestrutura como questão de Estado. Estamos aqui em São Desidério, na Bahia, vendo a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, matando saudade do trecho. Obra importante para escoamento das cargas dentro da nossa estratégia ferroviária. Aqui nós vamos aliar investimento público ao investimento privado. No final do ano, a gente deve fazer a concessão do primeiro trecho, de Caetité até Ilhéus. E nós estamos tocando de Caetité até Barreiras uma obra pública com a Valec. Obra essa que está andando muito bem e que nós vamos intensificar. Só aqui, mais de 1.000 funcionários trabalham na consecução deste empreendimento que foi priorizado pelo governo do presidente Bolsonaro. Então é o Brasil voltando para os trilhos. E nós temos uma boa notícia. Em breve, o Exército vai compor a força de trabalho vindo para o lote 6. Então o Exército que não trabalhava em ferrovias desde a década de 90, volta a atuar em ferrovias em prol do Brasil. Sem dúvidas, o maior projeto de infraestrutura que essa nação terá são as ferrovias cruzando o Brasil de norte a sul. A revolução sob trilhos ligará regiões longínquas de nosso país ao progresso, levando o desenvolvimento a todos os cantos dessa nação de dimensões continentais. Esse legado ficará para as próximas gerações. Freitas destacou também a ampla e vibrante agenda de desenvolvimento que tem como finalidade impulsionar o ambiente de negócios e o melhor, tudo dentro da real capacidade de execução, com os pés no chão, sem desvio de recursos como acontecia antes no Brasil e, lógico, sempre contando com a mão amiga do Exército Brasileiro. Observem que nós temos um interesse grande, por exemplo, no setor de saneamento básico. A gente tem que dar segurança jurídica e temos a lei do saneamento no Congresso, nós temos a questão da nova lei de licitações, a modernização do swap cambial, a nova lei de debêntures que cria incentivos, uma nova série de debêntures com incentivo para o emissor, para a gente buscar um investidor institucional, temos a permissão de emissão dessas debêntures em moeda estrangeira, então é mais uma forma de mitigar risco de câmbio. Então, temos o PE de licenciamento, temos o PE de licitações e contratos. Então, há uma agenda legislativa que melhora o ambiente de negócio. E fora isso, nós vamos ter, na vertente progresso, os investimentos em concessão. Então, nós estamos caminhando aí a passos largos para atingir aquela meta dos 200, só aqui no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de investimento privado, mas a isso se soma o que vai vir no óleo e gás, o que virá com o choque do gás barato, o que virá no setor de energia, tanto de geração quanto transmissão, o que virá no setor de saneamento, e temos aí também alguma coisa de obra pública dentro da nossa capacidade de execução, com o pé no chão, obras que têm projeto, que temos condições de tocar imediatamente, que estão dentro da nossa capacidade operacional, que têm efeito multiplicador, que conversam com as concessões que vão ser feitas e sem romper, obviamente, nenhum tipo de pilar fiscal, mantendo o teto, mantendo o nosso compromisso com solvência, que é uma coisa que tem notabilizado o Brasil e fez com que a gente tivesse uma melhoria de percepção de risco, uma diminuição da curva de juros de longo prazo. Enfim, é o que está nos permitindo ter algum espaço fiscal até para enfrentar essa crise. É disso que estamos falando, de atitude, de compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Tem muita cagada a ser desfeita. Bolsonaro pegou um Brasil devastado pela roubalheira e pelo abandono. A situação é muito pior do que a esperada. O trabalho é árduo, colossal. E além de tudo isso, assistimos aos ataques diários da imprensa canalha, que só pensa em recuperar a mamata perdida, que insiste em atrasar ainda mais o avanço do país. Mudamos alguns ministros durante esses meses. Algumas peças foram trocadas no tabuleiro. E como regra, o que fazemos dessa maneira é o aperfeiçoamento. O Brasil tem tudo para ser um país maravilhoso. Depende da coragem de alguns de nós. E quando eu falo alguns de nós, eu digo nós, esse alguns, somos privilegiados. Porque estamos aqui no centro do poder. É apertar o botão na Câmara do Senado, toca o barco para frente. Não temos que ter
receio do nosso voto, isso vem para o bem de todos. Nós vamos fazer o possível, o impossível, para trazer paz e felicidade ao nosso povo. Estamos buscando fazer o melhor de si, dando o melhor.